Olá, tudo bem, gente? É um prazer estar aqui com vocês para compartilhar mais esses momentos de aprendizado, agora na linguagem C, a linguagem de programação, que tem um nome de uma letra, né? Letra C. E nós vamos começar falando um pouquinho sobre essa linguagem, algumas das suas peculiaridades, algumas das suas características, e espero que você se sinta muito à vontade em também perguntar lá no fórum e tirar suas dúvidas. A equipe está pronta para atender você. Essa disciplina é fundamental na vida de um programador. Você, como programador, precisa aprender pelo menos uma linguagem de programação. E a linguagem C, sem dúvida alguma, é a língua base para aquele que está aprendendo a dar seus primeiros passos no mundo do desenvolvimento de software. Por isso, eu aconselho você a praticar bastante. Esse é o princípio que eu gostaria de frisar. Praticar, praticar e praticar. Com a prática, você conseguirá alcançar êxito na disciplina. Atenção! Se você não praticar, apenas estudar, ler, você não vai aprender com efetividade. Portanto, vou frisar novamente. Praticar, praticar e praticar. Não se aprende a desenvolver algoritmos lendo algoritmos, estudando algoritmos, compreendendo algoritmos. Tudo isso é muito bom, mas não se aprende a programar assim. Para aprender efetivamente a programar é preciso, você já sabe porque eu já falei várias vezes aqui, então você já sabe o que fazer. Vamos começar a nossa aula? Gente, vamos começar aqui no nosso slide, mostrando o corpo inicial da nossa aplicação em C. Tudo começa com o main, que é a função principal, M-A-I-N. O que significa main? Significa principal. Tudo começa com uma variável tipo int, por exemplo, e depois main, abre e fecha as parênteses, abre chave, fecha as chaves. Aí dentro desse bloco, pessoal, todo o código estará contido. Você terá as instruções aí, instrução 1, instrução 2, etc, 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 instrução N, instrução 1000, instrução 1.530. Enfim, dentro deste abre-chave, fecha-chave, estarão contidos os códigos de programação. Então você já sabe, ao programar em C, int main, abre e fecha parênteses, abre chave, instrução, instrução, instrução e fecha chave. Agora vamos prosseguir então no nosso passo a passo. E agora, professor, o que eu faço além disso? Olhe lá, precisamos declarar bibliotecas. Puxa, professor, o que é uma biblioteca? É um conjunto de código que contém algo que a gente precisa para executar bem esse programa. Olha como é executado aí. Com essa instrução, sharp include biblioteca. Então você tem um sharpzinho aí, certo? Depois a palavra include e depois a sua biblioteca.h. Esse H é de header, que significa cabeçalho. Felizmente, para nós programadores, outros programadores mais experientes que criaram a linguagem construíram essas bibliotecas para nós. E essas bibliotecas contêm vários códigos úteis que poderão nos ajudar e vão nos ajudar na caminhada do desenvolvimento de software. Então não esqueça, você vai precisar incluir uma biblioteca para fazer alguma coisa especial no seu programa. Então guarde isso aí que vamos usar com certeza ao decorrer das aulas. Gente, vamos definir as constantes também. Outro fundamento importante, as constantes. Então temos aqui o nosso bloco main, olha só, dessa vez ao invés de int a gente usou void. Pode usar void também, professor? Pode usar void, não tem problema. E aí lá dentro você coloca os seus códigos. Mas agora nós vamos nos concentrar nos includes. Além dos includes, nos defines. Aqui está o que eu queria dizer para vocês. Define e um nome da nossa variável. Aqui é uma constante, desculpe, uma constante. No caso, eu dei um nome para essa constante de idade underline max. Esse nome em maiúsculo e o valor dela logo em seguida.
Então vamos ver como funciona a sintaxe de um define. Primeiro você tem o define, o sharp e o define. Em seguida você insere um nome maiúsculo da sua constante, no caso aqui eu dei o nome de idade max, e depois eu coloco o valor máximo, né, que eu gostaria que essa variável ocupasse, as variáveis que fossem utilizar essa constante como norteadora. O que eu quero com essa idade max 120? Uma suposta utilização seria o cadastro de pessoas vivas. Por que vivas? Porque uma pessoa viva geralmente não vai ultrapassar 120 anos. Então a gente pode usar idade underline max, que seria um valor máximo que uma idade poderia alcançar, e definir esse valor para 120. Quer dizer, é uma constante. Em qualquer lugar do meu sistema, o máximo de idade que alguém pode ter é 120 anos. Se eu quisesse aumentar para 130, bastaria mudar aquele valor para 130, para 300, para 200, dependendo do que você for programar, né? Mas aqui eu escolhi 120. Então você utiliza essa constante aonde você quiser no código. Olha lá o slide. As instruções, e aí uma instrução que usa a constante que eu criei. O nome dessa constante foi idade max, mas o nome dessa constante poderia ser outro. Não é obrigatório ser idade max. Você pode dar nome de, por exemplo, pi, seria 3,14, né? Ou dar um outro nome assim, sobrenome, máximo salário. Você poderia dar outros nomes. Você é o programador, você constrói o sistema, entendeu? E você cria, então, várias instruções aí que utilizam essa define. O importante agora é saber que você pode definir constantes. Agora, gente, gostaria de falar com vocês sobre variáveis. Nós já trabalhamos, bibliotecas, já trabalhamos constantes e agora vamos trabalhar as variáveis. O que é uma variável, gente? Variável é um campo de memória que tem o seu valor alterável ao longo do tempo. Vou repetir. Variável é um campo de memória cujo valor pode ser alterado ao longo do tempo. Então eu crio uma variável chamada nome. Aí com o tempo alguém chama esse nome aqui, vai se chamar Marcelo. Daqui a 2 minutos, não, agora nome vai se chamar Maria. Daqui a 3 minutos, agora nome vai se chamar José. E assim por diante. Quer dizer, variável é algo que varia, algo que tem o seu valor alterado ao longo do tempo. Então, não se esqueça que a variável difere da constante nesse aspecto. No exemplo anterior, idade max era 120 e fim de papo. No meu programa, idade max seria sempre 120. Agora, variável pode alterar de 1, 2, 10, 15. Se tivesse uma variável de nome idade, essa idade poderia variar. 1 ano, 2 anos, 50 anos. Provavelmente, mais que 120 ela não iria, porque a constante idade max, dita nesse exemplo, alguma instrução usando essa constante iria proibir essa variável idade de assumir um valor acima de 120. Portanto, aí a diferença entre variável e constante. No nosso slide, você vê aí uma variável chamada matrícula. O nome dessa variável é matrícula. E o tipo dessa variável, olha que interessante, pessoal, é int, é um valor inteiro. Quer dizer que matrícula vai receber um valor que vai de 0 até 32.000 e alguma coisa. É um valor numérico. Você, então, não esqueça de incluir a sua variável, sua constante, e aí tem a sua matrícula. E olha outra variável aparecendo aí. Int idade. Quer dizer, agora eu tenho uma variável cujo tipo dela é inteiro e o nome dessa variável é idade. Quer dizer, essa variável idade ela pode variar de, vamos dar um exemplo, de 0 anos até 119 anos, 120 anos. Provavelmente mais que isso não, porque a constante idade max vai proibir.
Eu digo vai proibir porque precisa de uma instrução que vai delimitar o uso dessa variável até 120. Então, enquanto eu não programar que ela vai proibir, ela não proíbe. Mas provavelmente, pelo que eu estou vendo aqui nesse meu código, essa idade vai estar condicionada a um 120, definido pela constante idade underline max. Olha só outra variável que apareceu agora. Ela é do tipo char, é um caractere, e o nome dela é sexo. Quer dizer, provavelmente vai ocupar dois valores, ou F, de feminino, ou M, de masculino. Então você tem aí mais uma variável aí. E olha outra variável aparecendo aí para nós. Float salário. Puxa, professor, nós já conhecemos a variável int, que é inteiro. Nós já conhecemos a variável char, que é um caractere. Agora a variável float, isso mesmo. O tipo float é um tipo ponto flutuante. Que ponto é esse que flutua, professor? Não estou vendo nenhum ponto flutuar aí. Gente, você tem que entender que quando você tem um número decimal, um salário, geralmente existe dois pontos depois da vírgula. Alguém pode ganhar R$1.000,30. Então você tem aí um ponto depois 30. Ou alguém pode ganhar R$1.000,10, mais uma vez. Agora, pode ser também que por algum motivo a pessoa ganhe R$1.000,305. Tem isso, professor? Às vezes tem um centésimo de centavo aí por algum motivo. Aí você perceba que o ponto flutuou de dois caracteres após a vírgula para 3. Ficou vírgula 305 em vez de vírgula 30. Quer dizer, veja aí o ponto ou a vírgula que está flutuando. Então, quando você vê ponto flutuante, você imagina isso. Um valor numérico que tem uma mantissa, que tem um valor após a vírgula, e essa vírgula flutua conforme o valor decimal desse número. Portanto, nós usamos esse float aí para um número muito interessante, que é o salário. E os operadores, gente? Agora nós vamos operar esses valores. O importante a ser feito agora, depois que você declarou a sua matrícula, a sua idade, o sexo e o salário, agora nós vamos trabalhar esses valores usando operadores. Olha só o operador de recebimento ou de atribuição. Idade recebe 20. Quer dizer que idade vai receber o valor 20. Idade recebe 20, idade igual a 20, quer dizer que idade está valendo esse valor 20. Olha lá no slide, a matrícula recebe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Provavelmente o inteiro longo aí, né? Pois ocupa mais de 32 mil o valor dele, 123.456. Temos aí uma atribuição. Mais uma agora, ó, sexo igual a M, entre aspas. Olha como é uma aspa simples aí, masculino. E o salário, 1.500,50. Veja só. Mais uma vez, a gente usando operadores. A matrícula, agora eu vou alterar ela. Agora ela vai valer 9876543. O salário agora, eu vou somar. Olha esse novo operador aqui. Mais igual. Significa que o salário que antes era 1.500, agora ele vai ser somado de 250, R$200,50. Então vai ficar 1.700 mais 50 centavos, 1.701, alguma coisa assim, certo? E a minha idade, olha só esse operador também que legal. É o operador mais. Ele soma em uma unidade. A nossa idade era de 20 anos, lembra? Com esse mais agora vai passar para 21. Agora eu vou imprimir o salário da pessoa na tela. Olha só como se imprime alguma coisa na tela. Printf, abre parênteses, coloca aspas, %F de ponto flutuante, lembra do float? Barra N para quebrar uma linha e aspas para fechar. E o salário que eu quero emitir na tela. Fecha a minha chave, finalizando assim essa execução. Eu também vou imprimir a matrícula, e vou imprimir a idade e vou imprimir o sexo. Olha só como eu estou imprimindo cada uma dessas variáveis na tela. Pessoal, a matrícula não é do tipo inteiro? Por que tem um D aqui? Porque D de decimal, tá? Então tem essa regrinha aí para memorizar. Idade também, ó, %D, porque é decimal. Sexo, porcentagem C, porque é caractere. E F, porcentagem F, porque é um float.
segue tudo a mesma regra, abre aspas, porcentagem, o tipo, barra N e a matrícula. Vamos ver o resultado dessa execução na tela? Na tela vai aparecer o seguinte, ó, a matrícula 9876543, professor, cadê 1, 2, 3, 4, 5, 6? Eu sumi, eu atribuí agora esse valor, se você for ver lá no slide passado no vídeo. Olha, a minha idade estava 20, lembra? Aí com o mais foi para 21, o sexo foi para M, masculino, e o meu salário, olha que interessante, ele era 1.550, eu somei R$200,50, ficou R$1.701, ou dólares, não sei, né? Você que escolhe, e 00 centavos. E assim você vê o resultado dessa execução na tela. Pessoal, essa aula ela se baseia nesses aspectos. Espero que você continue firme nos estudos e lembre-se, pratique, pratique e pratique. Conte conosco no fórum e em breve a gente se vê na próxima aula, hein? Tchau, tchau!